Gledson. A gente veio na mesma palheta, vocês viram, né? Estamos na mesma. Bom dia, amados. Pai seja com vocês, no nome de Jesus. Esses irmãos são chilenos, eles gravam tudo. Eles lembram aquele índio Juruna, lembra do Juruna, aquele deputado índio? Falou, gravou, já era. Depois que gravou, não tem como. Está gravado. Eu vou falar despacio, pero se há alguma coisa aí, pode me parar, me frenar e perguntar. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para essa manhã, e eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco aflito, porque até ainda pouquinho, na hora do louvor, eu ainda estava assim, aguardando o Senhor liberar algo dentro do meu coração, do meu espírito. Porque toda vez que a gente vai falar, parece simples para muita gente, mas para mim não é simples, porque eu creio que falar da parte de Deus é um grande desafio. Porque você vai falar da parte de Deus, você vai falar o que o Senhor... Muito obrigado, querido. Você vai falar o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Então, o que parece simples não é tão simples, né? E aí há uma luta muito grande, porque muitas coisas sobem ao nosso coração para a gente poder comunicar. E há muitas tentações nessa hora. E a gente precisa ficar livre, de fato, de todas as tentações e falar aquilo que o Espírito Santo quer realmente falar. Amém? E eu quero estar livre, como os irmãos oraram, para falar exatamente aquilo que Deus quer. E eu creio que, se é o que Deus quer falar, então algum coração aqui, pelo menos um coração, vai ser edificado. Ou aqui ou em casa, alguém vai dizer é o que eu precisava ouvir na manhã desse dia. Bem, amados, há alguns anos, eu olhando para o mundo, olhando para a decadência desse mundo, ouvindo as notícias, testemunhando problemas na igreja por conta do amor ao mundo, e me bateu uma crise, né? Lembra que Fonseca ontem, na nossa despedida, falou da crise dos 60 dele? E a minha crise foi, Senhor, como vai ser o resgate desse mundo? Como é que vai se dar alcançar essas pessoas que cada vez estão mais mergulhadas no pecado, multiplicando realmente a iniquidade? Parece que todo o sistema ele está no seu clímax, no seu auge, e para todos os lados, qualquer segmento da sociedade, a gente vê o pecado reinando mesmo, tomando conta, assumindo, botando a cara, né? E sem nenhum pudor, e como diz as escrituras, não apenas pecam, mas animam os outros a pecarem e apoiam o pecado dos outros. É um negócio muito Romanos, né? Muito ali, a carta de Romanos. Vocês não apenas vivem na lama, mas vocês estimulam os outros a entrarem na lama e aplaudem aqueles que estão na lama, né? Aprovam aqueles que estão na lama. Então parece que o nosso século está desse jeito. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, como vai ser isso, Senhor? Como é que vai ser o resgate? Como é que vai ser a grande colheita? Como é que vai ser se parece que, inclusive, a igreja não está atenta a isso? A igreja também, ela parece que está anestesiada a tudo isso, e pior, ela toma alguns caminhos assim tão tristes. Naquela ocasião, que estava me chamando a atenção eram as brigas dos irmãos pela internet. Parece que a igreja ela constituiu a internet como um tribunal da igreja. Então, toda vez que um irmão tem problema com o outro, ele vai lá e publica na internet e espera que os internautas cristãos e não cristãos julguem a causa. E talvez os chilenos, mis irmãos, não compreendam bem como é no Brasil. Isso é intenso no Brasil. No Brasil é muito grave. Eu creio que não é a mesma coisa em Chile. Assim, de la iglesia exponer hermanos em la internet. Pero aqui é uma febre muito grande. E famílias brigam pela internet.
Então é muito triste. E eu perguntava, e eu creio que o Espírito Santo me disse algo muito pontual. Eu creio que o Espírito Santo falou assim comigo assim, Franco, eu só preciso de um filho que me obedeça até a morte. Ele entrou igual a espada, sabe? Quando queima assim, eu falei, meu Deus. E comecei a pensar em Jesus, que realmente foi, foi o envio, né? A semente que Deus enviou. É um filho que foi obediente até a e morte de cruz. Único filho. Eu fiquei pensando, eu falei, é verdade, Senhor. O que tu precisa é de alguém que te obedeça até o fim. Em algum lugar desse planeta, deve ter alguém disposto a fazer a tua vontade até o final. Eu comecei, então, a refletir sobre isso. Eu falei, é verdade, mas como obedecer a Deus? Eu não sei quando você nasceu novamente. Eu não sei o dia que você nasceu pela segunda vez, nasceu de novo, nasceu do Espírito, eu não sei. Mas no dia em que você nasceu de novo, lá 1 Coríntios 6, versículo 17, vai dizer que aquele que se une à prostituta, ele vai dizer, é uma só carne com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, no dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo, ele regenerou, ele fez você nascer de novo, regeneração, né? Ele regenerou você e veio habitar no teu espírito. Ele não veio habitar no teu ego, ele veio habitar no teu espírito, aquilo que a gente chama muitas vezes de coração, meu coração. Ele veio habitar no teu coração, no teu espírito. E aí ele veio habitar e ele se tornou um só espírito com o teu espírito. É isso que diz as Escrituras. E agora, o espírito que habita no teu coração, em algum momento você diz assim, poxa, é tudo de bom, era tudo que eu precisava realmente, era que o Espírito Santo viesse morar em mim. Ele diz a Escritura, que quando o Espírito Santo veio morar em nós, isso os profetas já pré-anunciaram antes de Cristo, que ele escreveria a lei dele nas tábuas do nosso coração. Então, ou seja, mais até do que o texto santo, Deus escreveu no teu coração a lei dele. É muito provável que você já tenha tido a experiência de um dia ouvir o Espírito Santo e depois dar conta que está escrito. Não sei se já aconteceu isso contigo, comigo aconteceu logo novo convertido. Eu tive uma experiência com Deus, ouvi o Espírito Santo. Depois, lendo a Bíblia, eu falei, meu Deus, está na Bíblia. Dei conta, porque a lei dele está gravada no nosso coração. Ele gravou, ele disse que escreveu no nosso coração a vontade dele, que é boa, que é agradável e perfeita. Então ele colocou ali a lei dele. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e comissionou os discípulos a irem fazer discípulos, existe um momento, um movimento muito interessante de Jesus com os discípulos que também eu refleti naquele momento. Qual foi? O momento em que Jesus quer ir embora. Eu fiquei pensando, se eu estivesse lá e Jesus falasse, olha, eu tenho que ir, eu me atiraria nos pés dele. Por quê? Porque ele me manda, ele me envia a falar sobre ele a todas as nações. E vai embora? Como assim? Se ele está aqui agora, eu posso apresentá-lo. Eu posso mostrar para meus filhos, para as crianças, para meus netos, para vocês. Eu digo, Jesus, esse é Jesus. Essa é a pessoa que eu estou me referindo, é dele que eu falo, é ele que eu sirvo. Ele está aqui. E aí eu não precisaria mais nada, sairia de cena e deixaria Jesus, né? Fazer tudo que ele precisa fazer, provar você, sei lá, testemunhar para você, se revelar para você. Mas ele não faz isso, ele ressuscita, envia os discípulos e diz tchau. Daqui a pouco eu volto. Eu, sinceramente, eu teria uma crise profunda. Eu me atiraria e dizia assim, como assim tu vai me deixar?
Agora que nada pode te deter, agora que a morte não pode te tocar, agora que tu ressuscitou, né? Já está glorificado. Não tem como, Senhor. Fica aqui e a gente faz essa missão aqui juntinho. Mas Jesus, em João 16, versículo 7, ele vai dizer para os discípulos, eu creio que ele faz essa declaração aos discípulos, porque muito provavelmente algum discípulo estava desesperado, como eu penso que estaria, né? Alguém deve ter dito a mesma coisa para ele, mas como assim tu vai embora? E ele vai dizer assim, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Bem, o que aconteceu de fato? Jesus resolveu um problema de tempo e espaço. Porque, de fato, se ele estivesse aqui em pessoa, ele só estaria aqui hoje, em Guarulhos. Ele não poderia estar no Rio, ele não poderia estar em Israel, nos Estados Unidos, ele não poderia estar no Chile, na reunião dos irmãos, porque ele estaria apenas aqui. Mas a hora que ele disse, eu vou, e é melhor para vocês que eu vá, porque quando eu for, eu envio o Consolador, ele resolveu um problema de espaço. Ele disse, olha, onde 2 ou 3 estiver, eu estou. Onde você estiver, eu estou, porque eu vou habitar em você. E aí, agora Jesus está em todo lugar onde os filhos dele se encontram, onde o corpo dele, a igreja, está, Jesus está. E também um problema de tempo, porque o tempo passa e Jesus segue. Você diz amém ou não? Ele sempre tem um remanescente que segue ali, falando, então, Jesus disse que é melhor para vocês. Agora, não apenas é melhor para vocês porque eu resolvo o problema do tempo e do espaço. É melhor para vocês porque o verdadeiro problema de vocês nunca esteve fora de vocês, está dentro de vocês. Conversávamos hoje, mais cedo, no café sobre homeschooling. Eu não tenho nada contra o homeschooling, mas eu estava dizendo o seguinte para os irmãos, dizia, irmãos, se o homeschooling é aplicado porque você tem um filho que deseja, que tem problemas com aprendizado e tal, eu acho que ele é muito válido. Mas se tua intenção é blindar teu filho do pecado, isso não funciona, porque o pecado não está fora do teu filho, está dentro do teu filho. E o pecado dentro, como é que se soluciona o pecado dentro? E essa coisa da natureza, dentro, ela é tão séria, mas tão séria, e eu quero ler com você aqui um dos versículos que eu li mais nos últimos anos. Eu não me recordo de ter lido um versículo tantas vezes nos últimos anos com a igreja. É o versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas. Paulo explicando a luta da carne e do espírito. Porque olha só que coisa interessante. Você se converteu, você nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar em você. É bem provável que no dia que você foi cheio do Espírito Santo, você se alegrou tremendamente. Talvez você nunca tenha se esquecido do dia que você foi cheio do Espírito Santo. Eu não me esqueço desse dia. Impossível para mim me esquecer, para eu me esquecer. Impossível para eu me esquecer desse dia que eu fui cheio do Espírito Santo. Impossível. E talvez tenha sido assim contigo também. É um dia marcante. Mas a vinda do Espírito Santo não significa que, que coisa maravilhosa, agora o Espírito Santo está dentro de mim, agora está tudo resolvido. Você dá as boas-vindas ao Espírito Santo com a tua consciência, mas, de fato, a hora que o Espírito Santo veio morar em você, começou uma outra guerra, começou uma outra batalha. Tudo que Jesus fez por nós está consumado. Ele foi à cruz e disse, tetelestai, está consumado. Tudo. Tudo que Jesus veio fazer por mim e por você está feito. Não tem nada para agregar. Só que com a vinda do Espírito Santo, ele começou uma outra obra. Aí Paulo diz que a boa obra que ele começou em nós. Agora não é mais por nós, Gleison. Agora é em nós. E aqui começa também o trabalho pastoral. Porque
O nosso trabalho pastoral não é só pregar o evangelho e dizer: olha, Jesus fez isso por você, creia. E alguém crê, se converte, nasce de novo, recebe o Espírito Santo. Mas agora o nosso trabalho pastoral é dizer: começou uma obra em você. E essa obra que começou em você, ele é fiel, ele é poderoso, ele vai terminar, mas eu estou aqui para cooperar com essa obra na tua vida. Porque começou algo dentro de você. E dentro de você tem uma luta, uma guerra. Seria tão bom se não tivesse essa guerra, não? Mas tem. A hora que o Espírito Santo veio morar em nós, olha o versículo 17. Porque a carne, aquela coisa, talvez você não saiba nem identificar o que é a carne, mas vamos descobrir um pouco sobre ela. A carne, ela luta contra o Espírito. E o Espírito faz o quê? Fica parado apanhando? O que o Espírito faz? Também luta contra a carne, ele também bate na carne. Agora, por que acontece isso? Porque eles são opostos, são inimigos. Então imagina, Deus veio morar dentro de um inimigo dele. Ele veio morar dentro do inimigo, porque nós não éramos amigos, nunca fomos amigos de Deus, por natureza. Por natureza, nós éramos inimigos de Deus. Agora ele veio morar, ele ama tanto que ele veio morar por causa de Jesus dentro do inimigo dele. E aí começa uma guerra dentro desse inimigo. Mas o Espírito Santo possui um propósito claro, claríssimo. E qual é o propósito do Espírito Santo? Aí ele vai dizer aqui, essa é a frase que você precisa sublinhar na tua Bíblia. Ele diz assim, ó, para que vocês não façam o que querem. Eu estou lendo aqui uma versão NAA. Né? Aqui eu não sei qual é a versão que vocês estão usando, mas aqui, não conseguis fazer o que quereis. O que é isso? RC, RA? Oi? 21. Mas é para que você não consiga fazer o que você quer fazer. É para que você não faça o que você quer fazer. Esse é o propósito do Espírito Santo em nós. Coisa terrível. O dia que eu vi isso, eu falei, meu Deus, que grave é isso. O Espírito Santo vem morar em mim para eu não fazer mais a minha vontade. E quando alguém diz assim, Franco, o que é a carne? Eu digo, olha, eu não sei bem definir a carne, mas eu vou dizer o que a carne quer. A carne quer fazer a vontade dela. E, por natureza, a vontade da carne não é boa. A vontade do meu ego não é boa, não é agradável, não é perfeita. E vou dizer algo que talvez vai descer ainda mais difícil no teu coração. Não existem muitas vontades para serem feitas. O Espírito Santo, ele não quer nem a vontade dele, nem a vontade do Filho. Ele só quer a vontade do Pai. Porque na Trindade só existe uma vontade, a do Pai. Se o Pai sentasse com o Filho, com o Espírito Santo, para decidir qual é a melhor vontade, nós não teríamos um Deus, nós teríamos 3 deuses. Então nós só temos um Deus, um único Deus, porque é a vontade do Pai que é feita. A vontade do Pai é boa, é agradável e é perfeita. É a única vontade. Foi por essa vontade que Jesus morreu. Ele obedeceu até a morte por conta dessa vontade e foi lá no Getsêmani que ele disse, fez aquela oração famosa, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Olha que coisa interessante. É a tua vontade. É uma única vontade. A vontade do Pai. Então, se você não conhece a tua carne, eu vou dizer, toda vez que você quer fazer a tua vontade, é ela. E aqui estamos diante de um grande dilema da vida. Nós existimos, nós vivemos, nós nos movemos, nós, por anos da nossa vida, não sei quantos anos, você governou tua vida completamente, fez sempre a tua vontade, você era dono do teu nariz, da tua cabeça, de tudo, até Jesus chegar. Quando Jesus entrou, ele se tornou teu Senhor, teu Quírios, teu amo, a autoridade máxima da tua vida. E como teu Senhor, agora é a vontade do Pai que vai fazer. É a vontade do Pai. E ele, para o nosso bem, derramou o Espírito Santo em nosso coração. O Espírito Santo se uniu ao nosso espírito e agora luta contra o nosso ego, contra a nossa carne,
para que a gente não faça o que a gente quer fazer. Porque se nós fizermos o que nós queremos fazer, não vai dar certo. Vocês dizem amém ou não? Amém. Quantos são casados aqui? E você que é solteiro, não dá esperança para você. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Casamento é muito interessante. Eu há algumas semanas assim, tive o privilégio, a honra de celebrar uma bodas de pérola. 30 anos de casado. De um casal que há 30 anos nós celebramos a cerimônia do casamento deles e agora, 30 anos depois, eles pediram para renovar a aliança. Eu gosto de renovar a aliança. Aí você fala, por quê, Franco? Antigamente isso não fazia sentido para mim. Depois, um dia, eu falei, isso tem sentido. Porque renovar a aliança é como você dizer, eu casaria contigo de novo. Porque quando nós casamos a primeira vez, a gente está cheio de ideais. Não é ilusão, não. É ideal. Que muitas vezes é uma ilusão. Mas deixa para lá. É o ideal. Você tem um marido ideal, a esposa ideal, mas quando você casa com o real. Não tem ideal, é o real que está ali. Né? E a realidade muitas vezes choca você. Choca porque é a realidade. É a realidade. Então, você casa, muitas vezes movido por um sentimento humano, por aquele amor humano que eu falei ontem lá com os pastores. Mas esse amor humano, ele é instável, ele é frágil, ele é como a bolsa de valores, uma hora está em alta, outra hora está em baixo. Né? E quando alguém chega aos 30 anos, estava essa bodas foi lá na Itália, numa cidade chamada Florença. Os irmãos nos convidaram para lá. Parece aquele. Até brinquei com os irmãos, falei, isso aí está parecendo aquela propaganda de supermercado lá do Rio de Janeiro. Oh, você é aniversário do Mercado Guanabara. O mercado faz aniversário, mas quem ganha o presente é você, né? Então nós ganhamos o presente de lá celebrar uma boda na Itália. Falei, meu Deus, foi uma coisa muito boa para nós também, né, Denise? Foi uma experiência muito boa. Mas é muito interessante porque ali naquela plateia haviam pessoas de cristãs, não cristãs, amigos de empresa, do casal e tal. E o rapaz é de origem italiana. E eu fiz aquela célebre pergunta: o que leva um casal a chegar 30 anos depois casados? Aí todo mundo tem resposta. Eles se gostam muito. Ele é um casal maravilhoso. Deu sorte na vida. Porque as pessoas definem casamento assim, né? Aí eu falei, mas se gosta muito e quando não se gosta? Porque casamento, quem é casado, não tem como mentir. Se você não for hipócrita, você não tem como enganar as pessoas. Você vai dizer, não, meu casamento, e tem momentos que é difícil. Tem momentos que eu quero muito a pessoa perto, tem hora que eu quero ela longe de mim. Casamento é assim, tem repulsa, tem rejeição, tem repúdio, se você for honesto. Né? E, inclusive, nesse dia da renovação, eu falei sobre as 3 linhas de chegadas possíveis para um casal cristão. E a primeira linha de chegada é a linha da hipocrisia. Quando o casal não se suporta mais, mas por conta do temor das pessoas, daquela perda social, a pessoa coloca aquela máscara e diz que está lindo, maravilhoso. Casamento lindo para inglês ver. Né? Ali, no caso, para italiano ver. Mas, falei, é uma linha possível de chegada. A outra linha possível é o cara que não quer ser hipócrita e diz não dá mais, o amor acabou, tchau, divórcio. E uma terceira linha possível é a linha que eu apresentei eles lá. Porque quando você faz a renovação de casamento, e tem na plateia gente, por exemplo, que eu conheci até alguns lá, que não são cristãos, mas são pessoas muito inteiradas na sociedade, vivem com várias pessoas, inclusive com vários evangélicos. Será que o cara lá no meio, incrédulo, não pensa assim, peraí, ele vai dizer aqui que Jesus é o motivo? Porque o cara apresentou isso. O cara disse, olha, eu estou casado há 30 anos por causa de Jesus. Mas e o outro que também é crente, que está separado? Jesus só atua nesse casamento, não atua no outro casamento? E aquele pastor que já está no terceiro casamento? O pastor, meu amigo lá do trabalho, que já está no terceira esposa?
Será que Jesus só funciona, desculpa usar essa expressão sobre Jesus, parece um medicamento, né? Parece que Jesus só funciona para uns, não funciona para outros? E eu fui por aí com eles. Porque eu já conheço um pouco da conversa que as pessoas têm nos bastidores. Quando alguém diz meu casamento, estou casado há 43 anos, irmãos. Se Deus quiser, eu faço 44 esse ano. Se Deus der vida e saúde. Mas eu vou dizer, como é que nós chegamos até aqui? A gente vai dizer assim, Jesus, claro que foi Jesus. Mas como é isso de verdade? Eu vou dizer como. Eu vou dizer como. A Escritura diz que o mundo passa. João vai dizer isso. O mundo passa e com ele os seus prazeres, suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga comigo, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o tema não é ser crente, não é ser evangélico, é fazer a vontade de Deus. Porque se eu faço a minha vontade, esse casamento acaba. Se Denise faz a vontade dela, nós não chegaríamos onde nós chegamos. Então, como é que a gente chega a 43? A gente chegou a 43 porque nós decidimos não fazer a nossa própria vontade. E o que é a minha vontade? Você já pensou sobre a tua vontade? Eu também, quando eu me deparei com essa verdade aqui, que o Espírito Santo luta contra a minha carne para que eu não faça a minha vontade, eu falei, mas Senhor, como é que eu chego à minha vontade? O que é a minha vontade? Como é que eu chego a ter vontade? E eu creio que tem uma soma de coisas aí para ter vontade. A vontade é uma soma. Quem pastoreia pessoas e ouve as pessoas com seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, quem ouve, vai ouvir muitas vezes assim, o que está havendo, Amanda? Não, meu marido, ele é a expressão moderna agora, como é que é? Quando diz que o marido violenta a mulher, é um tipo de... Não, relacionamento tóxico não, tem abusivo, relacionamento abusivo. Meu marido, agora está na moda, né, mulher? Inclusive, eu nunca vi tanta mulher deixar a casa. Tanta crente lá abandonar a casa, com o mesmo argumento. Parece que elas estão vendo o mesmo vídeo do YouTube lá. Estão assistindo a mesma pessoa falando e todo mundo está crendo e indo, embarcando. Com o mesmo discurso. É um relacionamento abusivo. Feriu meus sentimentos, como se sentimento pudesse ser ferido. Teu sentimento não é ferido. Teu ego é ferido. Teu sentimento não. É o ego que é ferido. Sentimento continua ali, é o teu sentimento. Mas as pessoas idolatram os sentimentos. Vivem igual... Não é Coca-Cola, mas é emoção para valer. Assim, vive igual a Coca-Cola, assim, cheio de emoção. Imagina só, onde é que eu chego à minha vontade? Estou explicando a você. É uma soma de sentimento, de emoção, de razão, porque o homem é racional mais do que a mulher. O homem tem 1000 razões. Não, eu tenho 1000 razões. 1000 razões, né? São tantas razões. Porque são as razões que você tem que, junto, você faz um combo e diz, eu quero isso. Porque se você perguntar a si mesmo por que eu quero isso, você vai ver que é uma soma de razão, é uma soma de emoção, é uma soma de sentimento. Aí nasceu a tua vontade. A tua vontade, a minha vontade, a nossa vontade não é com base na verdade, não é com base no amor, não é. É com base em tudo que a gente acha que é agradável. É igual uma criança. Você olha e diz assim, eu estou com vontade de dizer isso. Como é que a pessoa compra? Em geral é assim. Olha, e aí começa a ter aquela sensação de que vai te fazer bem, mesmo que depois fique lá inútil, lá, que não sirva para nada, que fica jogado num canto, mesmo que não tenha valor nenhum para você, mas na hora você tem vontade. Mas o que despertou a tua vontade? Uma soma de coisas. É uma soma de coisas. Então, a minha carne, quando reúne tudo isso, ela tem vontade. Por que você vai... Eu me recordo de uma vez almoçando e conversando, né? Almoçando e conversando com um irmão lá em Curitiba.
E ele dizendo que não dava mais, não suportava mais a esposa, a esposa dele estava demais e tal. Todos aqueles argumentos de alguém que quer deixar a casa. Ele foi falando. E eu, em geral, irmãos, quando ouço, não precisa, por favor, não me imitem. Mas eu vou falar como eu faço. Quando eu ouço alguém reclamando da esposa, especialmente o homem, e mulher também, mas mais o homem, eu ouço mais o homem, que começa a dizer, não, que fulano é assim, fulano. Eu ouço com toda a paciência e agrego outros defeitos ainda. Ainda agrego, não, você tem razão, ela é assim. Não, tem isso também, ela também não te respeita nem um pouco, eu já vi isso. Eu vou adicionando. Coloco tudo para ele assim no plano. Quando termino de colocar os defeitos que eu vejo nela, eu digo assim, mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Se ela estivesse aqui, ela também diria umas verdades para você aqui. Por exemplo, nesse dia, falei, por exemplo, você é um homem que coloca toda a carga das decisões da tua casa sobre a tua mulher. Mas não coloca tudo, só coloca aquilo que te convém. Quando convém, aí você puxa para você. Quando convém, você deixa ela levar toda a carga. Então, também, ela é uma mulher muito explorada. Olha a atenção, olha as decisões, olha como é que você se relaciona com ela, olha como é que você coloca a tua mulher para trabalhar e ganhar dinheiro para a tua casa. Olha como aí comecei, porque eu também tenho a virada, tem a hora da virada. Então, primeiro eu dou aquela incrementada nele, encho ele de moral, de razão, depois eu coloco. Mas no final eu faço a pergunta: bem, qual é a vontade de Deus? Primeiro eu pergunto: tu é discípulo de Jesus? Não, sou discípulo de Jesus, Jesus é meu Senhor. Então, Jesus é teu Senhor, é. E qual é a vontade de Deus para você, para o teu casamento? A vontade de Deus é que eu, aí já sabe, porque todos têm instrução. Naquele grau ali já está instruído. Tá bom. Então nós temos duas vontades: a tua e a de Deus. Qual é a vontade que você quer fazer? Irmãos, eu não apelo, não. Porque eu não sou Deus. Eu não tenho como convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho como. Eu coloco o que ele já sabe. Eu digo, amado, qual é a vontade que você vai fazer? A tua ou a de Deus? E sigo comendo. Garçom, sigo lá comendo com ele. Pum, 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 pum. Segui naquela. Eu me lembro até que eu estava comendo uma saladinha bem gostosa. Segui na salada e deixei ele com Deus ali pensando a vida. Terminou aquele almoço, sabe como? Muito tranquilão. E aí? Não tinha mais que falar da mulher, não tinha que falar mais de ninguém, porque não importa os defeitos da tua mulher quando você quer fazer a vontade de Deus. Porque quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, a gente quer encontrar razões. E o cristão, amados, ele não vive por razão, por sentimento, por emoção, ele vive por fé. E a nossa fé só se sustenta numa única coisa: na palavra de Deus. Sem a palavra, não há fé. E o Deus que vive em você, falei isso também lá no Encontro dos Pastores, ele tem uma dieta. Uma dieta simples. Abre lá João 4,34. Eu vou expor para vocês aqui o que há alguns anos tocou minha vida também profundamente, além desse texto de Gálatas. Além desse texto de Gálatas. Deixa um pouquinho esse texto aí. Deixa ele um pouquinho exposto aí. Eu tinha uma crise, voltei às crises, né? A crise pastoral era o seguinte: Senhor, quando é que eu vou dar alimento sólido para essa igreja? Eu tinha uma impressão de que tudo que eu ensinava para a igreja era leitinho. Por quê? Porque na minha cabeça, alimento sólido era uma teologia rebuscada, profunda. Por quê, Franco? Porque eu tinha lido um livro de uma editora chamada Editora dos Clássicos. Já havia uma série dessa editora chamada Série Alimento Sólido. E eu pensava, meu Deus, é dessa série que eu preciso. Alimento sólido, aquela teologia do terceiro céu. Até o dia que eu li esse texto saiu da Bíblia e veio para o meu coração. Aqui quem está falando é o varão perfeito.
é aquele que é adulto, maduro, pleno, é Jesus. Você diz amém ou não? É aquele que todos nós queremos alcançar a estatura, até que nós cheguemos a essa estatura. Então, qual é a dieta do nosso Deus? O que ele come? O que Jesus come, aquele Deus encarnado comia? Qual era o feijão com arroz de Jesus? Ele falou, ele que declarou, a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Acabou. Acabou. Então, quando eu faço a minha vontade, eu estou alimentando a minha carne. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou alimentando o Espírito de Deus que habita em mim. Eu, quando era novo convertido, eu vi uma frase do meu pastor que fundamenta isso. Ele não citou esse texto, mas ele era algo que ele cria e ele repetiu, eu creio que pelo Espírito Santo. Ele dizia, nessa luta contra a carne e o Espírito, vence quem você mais alimenta. Ele dizia assim. E ele usava uma metáfora. Ele colocava dois animais brigando, assim, como se fossem dois animais ferozes brigando, e dizia, aquele que você mais alimenta vence a guerra. E naquela ocasião a gente pensava assim, não, eu vou alimentar então o lado espiritual, vou ler a Bíblia, porque a gente pensava logo que alimentar é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, amado, é colocar a comida à mesa. Você não se alimenta ao ler, você se alimenta ao praticar. Hebreus capítulo 5, os últimos versículos. Ele vai dizer, quando vocês eram para ser mestres já, pelo tempo decorrido, vocês ainda não são mestres, ainda carecem de leite. Ele vai dizer assim, os adultos são aqueles que possuem as suas faculdades exercitadas pela prática. Jesus falou, todo aquele que me ouve, Mateus 7, no Sermão da Montanha, ouve e pratica, é aquele que edifica sobre a rocha. Então, não é ler, é praticar. Porque quando eu leio, eu estou fazendo a mesa. Eu estou colocando o alimento do Senhor diante de mim. Mas aquele alimento só é real na minha vida quando eu vivo aquele alimento, quando eu obedeço aquela palavra, quando eu pratico, quando eu vivo a vontade de Deus. Jesus não disse, ele está citando aqui Hebreus 5, né? Porquanto vocês deviam ser mestres, levando em conta já o tempo decorrido de vocês, e ainda carecem de leitinho. Deixa eu ver como está essa versão. Ele diz que, não, tem que avançar mais um pouco. Quando ele fala dos adultos, versículo seguinte, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, tu vê que é inexperiente na palavra da justiça, não é prático, é inexperiente, ainda que tenha letra, porque é criança, e agora o versículo seguinte, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, quanto o mal. Então, adulto é quem pratica. Então, quando eu leio, e naquela época eu pensava isso, vou alimentar meu espírito lendo. Não, eu alimento meu espírito obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Porque só quem lê e não faz é uma criança que bebe leite a vida inteira. O adulto é o que faz, é o que obedece, é o que pratica. O que Deus espera de nós? Obediência e pronto. Até quando? Até a morte. Vocês amém ou não? Não é ouvir a palavra. É isso que Mateus 7 vai dizer. Aquele que ouve e pratica é prudente, edifica sobre a rocha. Quem ouve e não faz nada é um tolo. Você é semelhante a um tolo que edifica a sua casa sobre a areia. No dia mau, não resiste. Então, o chamado de Deus não é um chamado apenas para ouvir, é um chamado para ouvir, crer e obedecer. Você precisa obedecer. Eu não me alimento enquanto apenas ouço. Eu me alimento quando eu vivo o que ouço. Quando eu encarno a palavra. Quando eu pratico. E aqui, vamos voltar ao ponto inicial. Como assim ao ponto inicial? Quando eu decido fazer a vontade de Deus, eu vou descobrir uma coisa fundamental para a minha vida. O que é? Eu não consigo fazer a vontade de Deus sem depender do Espírito Santo.
Falei isso ontem também com os irmãos. Falei, irmão, sabe quando é que eu sei que alguém vai ter comunhão real com o Espírito Santo? Não, quando essa pessoa decide fazer a vontade de Deus. Porque a hora que ela decide fazer a vontade de Deus, ela vai se deparar com uma coisa muito tremenda. Ela vai ver a impossibilidade dela, a fraqueza dela. Ela vai dizer, Senhor, eu não consigo. E é real. Na minha força, eu não consigo mesmo, não. O que acontece com um cristão quando ele quer fazer a vontade de Deus? Ele se quebranta. Ele descobre que ele depende do Espírito Santo para tudo. Ele vai dar completa razão que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Ele vai constatar isso, ele vai dizer: isso é real. Isso é real. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Não é um jargão evangélico, é real. Mas quando é nada, como assim nada? Não, amado. E aí concluo com vocês. Quando a gente fala nada, como assim nada? Não consigo fazer, não, amado. Vamos voltar para Gálatas. Nada de bom. Sem Jesus eu não consigo fazer nada de bom, nada de certo. Eu não consigo agradar a Deus sem Jesus. É isso que ele está falando. Porque para o mal eu faço sem Jesus. As obras da carne, versículo 19, são conhecidas e são imoralidade sexual. Alguém ora a Deus para cometer imoralidade sexual? Jejua, hoje estou jejuando. Por quê? Porque da noite eu vou lá no prostíbulo lá. Alguém faz isso? Não, lá no Rio tem uns bandidos que fazem. Não, tem os bandidos que oram para cometer crimes. Tem até agora uma facção evangélica no Rio de Janeiro. Não, é fruto de um desconhecimento total da vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Em geral, são bandidos que foram crianças criadas no meio da igreja, do evangelho. O que eles proíbem no morro? Macumba. Não pode ter macumba. Expulsa a macumba porque é do diabo. Então, o que eles aprenderam quando criança, eles creem. Mas como no lugar onde eles cresceram só se falava do querigma, não se falava da didaquê, só se falava sobre o que Jesus fez por você e não falava do que você faz por Jesus, não se falava sobre isso, eles cresceram com essa consciência religiosa de que estar do lado de Jesus é combater a macumba. Então como é que é mesmo o nome é Complexo de Israel, né, Daniel? Tropa de Arão, Complexo de Israel. É uma doidão. Mas quem conhece a vontade de Deus não ora a Deus pedindo para cometer imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Você ora para brigar com o teu irmão, para ficar com raiva dele, para fechar o coração para ele? Não. Ninguém faz isso. Vou pedir a Deus hoje, vou me consagrar para eu poder ter uma briga feia em casa. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Essas coisas, irmãos, nós não fazemos na dependência do Senhor. Quando é que a gente passa a depender? É na hora que a gente quer o fruto do Espírito. É na hora que a gente quer o fruto do Espírito. Aí o fruto do Espírito é amor. Quando a gente quer amor, a gente depende do Espírito Santo, alegria, paz, longanimidade. Versículo 22. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando a gente quer esse resultado na nossa vida, a gente passa a depender do Espírito Santo de verdade. De verdade. Quantos milhões de evangélicos há no Brasil? Dizem que é uma quantidade grande. Não é isso que dizem? Mas quantos desses evangélicos fazem a vontade de Deus? Quantos fazem? Na virada desse ano, eu vi até um vídeo pequeno falando sobre isso. Falei, vai virar ano que vem, tempo de eleições. Eleição chega, a igreja divide, polariza. Esquerda, direita. E eu falei para os irmãos,
ninguém tolera uma imprensa partidária. Porque a imprensa que assume um lado, algum partido, ela perde a sua função de informar. Ela não informa, ela comenta, ela inclina você. Então, a imprensa que assume um lado partidário e que faz campanha, ela não é mais uma imprensa. Ela é outra coisa, não é imprensa. Porque a imprensa realmente limpa, pura, ela informa. Ela não comenta para inclinar a tua mente para um lado ou para o outro. Ela tem que comentar os fatos, apenas. Então ela perde completamente o papel dela. A mesma coisa um juiz, um Supremo que tem lado. Um Supremo que tem lado. Outro dia alguém dizia, não, estou orando pelo André Mendonça, não sei o quê. Eu falei, querido, ore para ele ser imparcial. Porque isso que agrada a Deus, porque se ele for parcial, diante de Deus ele está reprovado. Para ele cumprir a lei. Agora, escuta o que eu vou falar, irmão. Irmã. A hora que a igreja briga por partidos, ela perde a voz profética dela. Elias profetizou num tempo muito difícil, quando Acabe tinha uma esposa endemoniada chamada Jezabel, e que ele estava ali dentro de um Israel dividido. Mas ele profetizou desse lado e mais tarde mandou uma carta para o filho de Josafá do outro lado. Porque um profeta não tem lado. O profeta, ele é a voz de Deus falando. O papel da igreja não é assumir um lado. O papel da igreja é trazer o reino de Deus e a vontade de Deus. E você isento, você pode reprovar tanto um lado quanto o outro. Isso está errado, isso está errado, isso está certo, isso está certo. Ah, Franco, como é que eu voto? Vota com aquele que, o menos ruim, aquele que mais se enquadra com os princípios que você crê. Simples. Mas assumir bandeira e brigar, Deus não tem isso para você. Porque o reino de Deus está acima de tudo isso. Está acima de tudo isso. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você fica limpo com relação a isso. Vontade de Deus. Eu estou falando da vontade de Deus. Você é uma pessoa que deveria ser imune e isenta. Imune a toda essa pressão, essas ondas, essas coisas que arrastar você para um lado e para o outro, isento. Você é a voz de Deus nessa terra. Você possui a mente de Cristo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vive em você. Você é um templo de rodinhas. Até brinco isso, falo isso no sertão, lá para o sertanejo. Eu digo, você é a casa de Deus com rodinha, você é móvel. Você é a casa de Deus móvel. Você é o lugar da oração para todos os povos, amém? Onde você chega, a paz de Deus chega. Onde você chega, o Espírito Santo, Deus, o próprio Deus está em você. Ele chega também. Então, em você, Deus não tem limites. Ele vai para... Claro, se você obedecer, se você fizer a vontade de Deus, Deus pode ir para onde Ele quiser, desde que você obedeça. Se você não obedece, você limita o Espírito Santo em todos os aspectos. Não só no tempo, quanto no espaço. Mas quando você obedece, não há limite. Amém? Quando você coloca do lado a tua vontade, tuas razões, tuas emoções, teus sentimentos, e vive para fazer a vontade de Deus, eu te falo, Deus pode fazer qualquer coisa nessa terra. E agora eu termino de verdade. Eu quero falar do meu chamado pastoral. Eu sou pastor por acidente. Mas você sabe como Deus me desafiou a primeira vez? Vou te contar como foi. Eu fumava ainda. Isso me enche de esperança, irmãos. Me enche de esperança com relação à minha vida hoje. Vou te explicar por que me enche de esperança. Eu, novo convertido, tinha recém-batizado, livre daquela drogaiada toda, mas ainda estava preso no cigarro.
Eu sei que eu estava preso ao cigarro, vou te explicar por quê. E aí eu fiz um plano para a minha vida. Eu queria ir reunir com a igreja domingo de manhã apenas, porque à noite eu queria ver Fantástico. Segunda à noite tinha tela quente, sei lá, segunda especial, não queria ir para canto nenhum. É alegria de pobre, né? E na quarta-feira eu ia à reunião, porque tinha estudo bíblico, eu gostava de estudar a Bíblia. Então, assim, vou quarta-feira à reunião, tem estudo bíblico, lá estudo a Bíblia, o pastor gente boa ensina. E domingo de manhã vou na escola dominical, domingo à noite não, porque domingo à noite eu tenho um programa que eu gosto de ver. Então, esse era meu plano. E aí um amigo me chamou para ir num seminário, como esse que a gente fez agora aqui, mas seminário com a igreja, assim, como Plenitud lá do Chile. Eu fui. E ali havia um homem, o nome desse homem era Davi. E ele, esse pastor chamado Davi, ele pregando, usou uma frase que até hoje eu não sei exatamente de quem é essa frase originalmente, que eu disse que essa frase de tanta gente, mas eu sei que é do Espírito Santo. E aí ele falou o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de alguém que dedique toda a sua vida a Ele, que faça a vontade dele. Essa era a frase. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através, por intermédio de alguém que dedique toda a sua vida a Ele. E eu não concordei com a frase. Não concordei. Mas fala, por que não, Franco? Eu ouvi aquele cara falar, ele repetiu, eu falei, meu Deus, que frase sem sentido. Tanta gente que faz a vontade de Deus, que vive para Deus. Eu conheço fulano, o diácono Beltrano, o presbítero Ciclano. Esses caras são consagrados, esses caras são... Ixi, esse cara está falando... Não é isso, não é possível. Tanta gente vive para fazer a vontade de Deus, tanta gente é de Deus, tanta gente é consagrado. E aí, voltando, passando num viaduto lá no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, bairro, eu acendi um cigarro. Isso que eu me lembro que eu fumava. Peguei um cigarro Hollywood, bati, botei na boca, olhei para ver se não tinha nenhum irmão perto, vendo. Acendi um cigarro e fui subindo o viaduto. E lá em cima do viaduto, eu ouvi pela primeira vez o Espírito falando comigo assim. Falou simples, falou assim: esse homem pode ser você. Eu lembro que o cigarro foi longe. Foi... Me assustei, estremeci. Fiquei assim meio perplexo. Falei, meu Deus, de onde saiu isso? De onde veio essa voz dentro de mim poderosa? Esse homem pode ser você. Eu não criei na voz. Por quê? Porque eu olhava para a minha vida e dizia, como Deus pode usar um homem igual a mim? Como? É impossível. Eu não sirvo para nada. Eu sou bom para pecar. Eu não tenho a menor chance. E fui assim, de verdade, foi assim. E de vez em quando eu lembrava daquela experiência e negava aquela experiência. Até que um dia, lendo Coríntios, Paulo falou assim, olha, não foram muitos os de nobre nascimentos que Deus chamou. Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Eu falei, opa. Deus chamou os que não... Ele vai dizendo os tolos para confundir os sábios. E ele vai dizer uma expressão assim, os que não são para confundir aqueles que são ou pensam que são. Porque diante de Deus, nenhuma carne se gloria. Nenhuma carne. Claro, ela não pode se gloriar diante de Deus porque ela é inimiga de Deus. Eu, quando li aquilo, eu me quebrantei profundamente e falei, Deus falou comigo. Eu sou o cara que não é o fraco, o tolo, eu sou essa pessoa. Deus realmente me desafiou lá no viaduto. É verdade. Deus me desafiou. Assim eu me inclinei mais não só a ouvir, mas também a obedecer. Fazer a vontade de Deus. Me entreguei a Ele. Falei assim, eu não sei como vai ser isso, mas... acho que foi a primeira vez que eu, de verdade, aceitei o chamado para seguir a Cristo, para ser um discípulo de Jesus. Falei assim, eu nem sei como vai ser, mas eis-me aqui. Faz de mim o que tu queres, porque eu não sei o que tu vai fazer com essa vida, mas faz, tu és poderoso para fazer. Amém?
E eu quero animar você assim, desse jeito. Franco, como é que tu vai me animar assim? Dizer que Deus ele derramou o Espírito Santo na tua vida e ele é capaz de fazer qualquer coisa nesse mundo por meio de você. Ele só espera que você se incline a obedecer. A única coisa que ele espera. Ah, Franco, mas eu já estou velho. Não, o justo, plantado na casa do Senhor, ainda na velhice dá fruto. Também já, essa desculpa do velho, alguém já deu. Ó, a desculpa do gago, a desculpa do velho, a desculpa do jovem. Qualquer desculpa que você tenha, ela não é nova, ela é velha. Qualquer escusa é velha. Alguém já deu para Deus. Alguém já falou, não, eu sou gago. Aí, sem falar, sabe? Qualquer coisa que você diga, alguém já disse. Não há. O que eu sei é que não há como fugir dessa presença. Não há. E esse Espírito que habita em você, ele vai confirmar o que eu estou falando contigo agora. Ele vai te dar certeza no teu coração de que essa palavra que eu falei não é minha, mas é dele. Amém? E ele te desafia nesse domingo a assumir um compromisso com ele de viver para fazer a sua vontade. Não sei se você já foi confrontado alguma vez com isso, mas eu espero que hoje o Senhor te confronte. Amém? Que ele fale contigo. Talvez você esteja até passando uma luta, um dilema de uma escolha difícil. Talvez você esteja entre a tua vontade e a vontade de Deus. E eu te animo a fazer a vontade de Deus. Porque é isso que vai te levar mais longe. É isso que vai levar você a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe como experimentar, não sabe? É só ler Romanos 12. Ofereça o teu corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Pula aquele versículo 2 para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que Deus espera é um sacrifício vivo, consciente, para que você experimente essa vontade. Amém? Eu animo você, em nome de Jesus, a render tua vontade em prol da vontade de Deus. Seja lá o que o Espírito Santo te tocar. Inclusive, eu quero orar agora assim. Eu quero orar por duas coisas. Eu quero orar primeiro para Deus trazer à luz aquilo que está dentro de você, a luta que está acontecendo hoje dentro do teu coração, para que você veja com clareza. E dois, que Deus te dê graça para obedecê-lo. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?